Oi, a gente vai falar um pouco sobre como ocorre a ativação dos linfócitos. Para compreender como ocorre a ativação dos linfócitos, a gente tem que saber um pouco sobre como se dá o processamento do antígeno. O processamento do antígeno ele tem duas formas diferentes de ocorrer. E as duas formas vai determinar por qual tipo de MHC ele vai ser apresentado, ou MHC classe 1 ou MHC classe 2. O MHC classe 1 ele está presente em todas as células do organismo, menos na célula, menos já o MHC classe 2, ele tá nas células apresentadoras de antígeno. Só que as células apresentadoras de antígeno também possuem MHC classe 1. Vamos ao que interessa, né? O MHC classe 1, ele é produzido, assim como o MHC classe 2, dentro do retículo endoplasmático. O antígeno vai estar presente no citosol, pode ser qualquer proteína. Essa proteína ela vai passar por dentro de um complexo proteico que é chamado de proteassoma. O proteassoma vai fazer a clivagem do antígeno e liberar pequenos fragmentos. Esses fragmentos eles vão ser transportados para dentro do retículo endoplasmático por meio de uma proteína que é chamada de TAP. Ao entrar dentro do retículo endoplasmático, esse antígeno vai se ligar à fração ligadora de antígeno do MHC classe 1. E assim, quando está ligado, ele vai sair por meio de vesículas e se inserir na membrana de qualquer célula do organismo, nesse caso, e ser apresentada por linfócito T, CD8. Já na segunda via, o que ocorre? O antígeno ele é englobado por meio de endocitose, né? E assim, a digestão dentro do fagossomo desse antígeno vai ter a formação de algumas frações antigênicas, e essas frações antigênicas, esse fagolisossomo, ele vai se ligar a uma vesícula que vai ter vindo do retículo endoplasmático, que vai estar trazendo o MHC classe 2. Esse MHC classe 2, o local de ligação do antígeno ele está fechado por meio de uma cadeia, que é chamada de cadeia invariante. Quando entra em contato o fagolisossomo com essa vesícula, as enzimas que estão dentro desse fagolisossomo vai acabar digerindo a cadeia invariante e deixar livre o sítio de ligação do antígeno. O antígeno vai se ligar a esse local do MHC classe 2 e ser apresentado na superfície das células apresentadoras de antígeno para as células T, CD8, CD4, em classe 2. Onde isso ocorre? Esse fenômeno, essa digestão antigênica, ela vai ocorrer geralmente nos órgãos linfóides periféricos. Quais são esses órgãos? São os linfonodos, o baço e o tecido linfóide associado à mucosa. Eu coloquei essa imagem que eu acho ela muito interessante. Aqui está falando do CD4, do linfócito TCD4, mas poderia ser o TCD8 também. Esse local é onde se dá a sinapse imunológica, que é onde vai ter o contato da célula apresentadora de antígeno com o linfócito T. Quais são aqui as moléculas importantes, né? O MHC classe 2 vai estar ligado ao antígeno apresentando por linfócito T, onde vai ter a ligação com o receptor de célula T. Quando tem essa apresentação, além disso, vai ter outra molécula, que é o CD4, que vai reconhecer o MHC classe 2. O CD4 ele é um transdutor de sinal. Então, quando há essa ligação e o reconhecimento do MHC classe 2, vai haver a passagem do sinal do reconhecimento antigênico para dentro da célula. Essa passagem desse sinal para dentro da célula é conhecido como um primeiro sinal. O primeiro sinal, no entanto, ele não é suficiente para que ocorra a ativação do linfócito T. O que tem que acontecer? Tem que acontecer a passagem de um segundo sinal. Esse segundo sinal ocorre por meio de moléculas coestimuladoras. Quem são essas moléculas? É o CD28 que está presente na célula T, que deve se ligar a uma molécula presente nas células apresentadoras de antígeno, que é o B7. No entanto, esse B7, ele é produzido, ele é expresso em pequenas quantidades nas células apresentadoras de antígeno.
E no linfócito T, além da CD28, vai ter outra molécula que é conhecida como CTLA4. Esse CTLA4 ele também se liga a B7, só que ele não é uma molécula que vai estimular, ao contrário, ele vai parar o sinal da célula ele vai parar o sinal no linfócito T e não vai deixar que esse linfócito T seja ativado. E uma coisa importante é que o CTLA4 ele tem uma afinidade muito maior pelo B7 do que o CD28. Assim, quando o B7 é expresso em pequenas quantidades nas células apresentadoras de antígeno, geralmente ela vai estar ligada ao CTLA4 e assim não vai haver a ativação da célula T. Aqui tem outra molécula que são o LFA1 e o ICAM, que são moléculas são integrinas, que vai permitir com que a célula apresentadora de antígeno fique mais tempo em contato com o linfócito T e assim vai fazer com que dê tempo de ocorrer todos esses fenômenos que eu acabei de explicar. Uma coisa importante de lembrar também é que como se dá o aumento do B7 na célula apresentadora de antígeno. Isso geralmente vai ocorrer quando ocorre um sinal diferente, que é o que eu vou explicar mais à frente, que é o com CD40. Aqui são as duas vias diferentes que o linfócito T pode seguir. Quando há o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T e não há a passagem do segundo sinal pela molécula coestimuladora, o linfócito T ele vai sofrer um processo e vai ficar anérgico, ele vai ficar não responsivo, então ele vai se ligar, passou o primeiro sinal, mas o segundo sinal não teve o segundo sinal, o linfócito T ele não vai ser ativado, ele vai ficar irresponsivo. Já quando eu tenho tanto o primeiro sinal quanto o segundo sinal, o linfócito T ele vai passar por um processo de proliferação e diferenciação e vai agir na periferia. Vai ser um linfócito T pronto para tentar eliminar os patógenos que levaram a essa resposta. Aqui está falando um pouco sobre o CD40. Vou explicar do início aqui. Quando tem o reconhecimento do antígeno pelo linfócito T, o linfócito T reconhece o antígeno da célula apresentadora de antígeno e passa um sinal para dentro do linfócito T. O linfócito T vai passar a produzir uma molécula que é chamada de CD40 ligante e expressar essa molécula em sua superfície. Esse CD40 ligante expresso no linfócito T vai se ligar ao CD40 da célula apresentadora de antígeno e mandar um sinal para dentro da célula apresentadora de antígeno. Esse sinal vai fazer com que a célula apresentadora de antígeno passe a expressar uma molécula que é conhecida como B7. A B7 vai se ligar ao CD28, porque agora ela vai estar em maiores quantidades, então vai conseguir se ligar ao CD28 em vez de CTLA4 e assim passar a informação para dentro do linfócito T, para que ele sofra ativação. Além disso, o CD40 e o CD40 ligante, quando tem ligação e a transferência de um sinal para dentro da célula apresentadora de antígeno, essa célula vai passar a produzir algumas citocinas para que ocorra a diferenciação do linfócito T, dos diferentes padrões, que pode ser TH1, TH2, TH17. Por exemplo, poderia produzir uma interleucina 12, que vai desviar para o perfil TH1, de resposta imunológica. Aqui é muito importante essa figura, foi até uma questão que caiu na nossa prova, que é falando sobre o papel do CTLA4 que pode ser usado como um fármaco, né? Já que ele é supressor da resposta imunológica, o que os cientistas pensaram? Se eu usar um CTLA4 ligado a uma fração de imunoglobulina em pacientes com doenças autoimunes, por exemplo, que estão com estimulação exacerbada do sistema imune, eu vou bloquear as moléculas coestimuladoras e assim eu não vou ter o segundo sinal. Então, os linfócitos T eles vão ficar anésticos ou não responsivos, porque as frações de ligação das moléculas coestimuladoras vão estar bloqueadas pelo CTLA4. E aqui eu coloquei só um pouco para falar sobre a questão
no tempo, como ocorre a ativação do linfócito T, são as diferentes etapas. O linfócito T virgem ele vai estar expressando em sua superfície o receptor de célula T. Esse receptor de célula T vai reconhecer o antígeno, enviar sinal para dentro do linfócito T, que vai passar a expressar mais CD69. O que é essa molécula CD69? O CD69 é uma molécula que está relacionada com a manutenção do linfócito T dentro do nicho do órgão linfóide secundário. Tem que lembrar que essa apresentação de antígeno está se dando dentro de órgão linfóide secundário. Então, vai passar a expressar mais CD69, que vai manter o linfócito T dentro do nicho. Dentro do nicho, esse CD69 vai estar alto, né? Ligado ao linfócito T, e ele vai se ligar a outra proteína, que é chamada de S1PR1. A segunda coisa que ocorre é uma produção da fração do receptor de interleucina 2. Além dessa fração, além do receptor de interleucina 2, o linfócito T ele vai produzir a própria interleucina 2, que vai agir de forma autócrina e se ligar a esse receptor e mandar o sinal para dentro do linfócito T para que ele sofra a proliferação celular. Então, essa proliferação ela ocorre dentro do nicho ainda. Após essa proliferação, eu vou ter a passagem do sinal para dentro do linfócito T, para que ele passe a produzir o CD40 ligante. Esse CD40 ligante vai se ligar ao CD40 da célula apresentadora de antígeno e vai fazer com que a célula apresentadora de antígeno passe a expressar mais quantidade de células B7 para que ocorra o segundo sinal e assim ocorra a ativação do linfócito T. E, além disso, vai liberar citocinas para diferenciação do linfócito T na via que ele quer, ou seja, TH1, TH2 ou TH17, por exemplo. Além disso, quando a resposta imune já ocorreu, essa célula já foi até o sítio secundário de infecção, já eliminou o patógeno, já está conseguindo suprimir esses patógenos, aí vai ter o aumento na superfície desse linfócito da molécula que é chamada de CTLA4, que é uma molécula de supressão imunológica. Então, o linfócito T vai expressar maiores quantidades de CTLA4 para que ocorra uma diminuição da resposta imune, porque eu não posso ficar o tempo inteiro com a resposta imune exacerbada. Pode dar origem a doenças autoimunes, isso não é bom e, além disso, há uma grande quantidade de dispêndio energético, né? Porque o linfócito, ele é uma célula que gasta muita energia. Então, vai haver o aumento de CTLA4 e uma diminuição da resposta imune. Isso daí já é na fase de controle, já é a última resposta das células T, que elas vão agora passar a ser suprimidas. É isso, eu espero ter ajudado e boa prova.